quem não pôde estar aqui agora, conseguir assistir depois. Não que seja uma aula, efetivamente, a gente conversa, tem um pouco também de conversa sobre o conteúdo, tira as dúvidas, a gente fala um pouco sobre os vídeos, mas, né, as aulas, via de regra, elas estão mais nos vídeos, efetivamente, né, do que aqui. Tudo bem? Vocês conseguiram, a Sara tá aí, vamos ver se alguém mais entra. Oi, Adriel, a Tanira, Mendonça, Rafaela, Grace. Quem puder ligar a câmera, gente, eu agradeço, tá? Mas eu vejo o rosto de mais pessoas. Vocês conseguiram ler o texto, primeira coisa, da semana passada? Fizeram um questionário? Como que foi? Deu certo? Assim, como é que ficou o sistema de aula? Tiveram dificuldade? Eu acho que funcionou bem, assim. Semana passada eu vi os vídeos, vim na aula, li o texto e respondi o questionário. E eu segui teu esqueminha, assim, deu certo. Que bom. Então tá, que bom, Adriel. A gente pensa no sistema, às vezes nem todo mundo consegue fazer, né? Mas é legal saber se deu certo ou não deu certo. Que bom. As pessoas, eu não cheguei a olhar ali na atividade, quem fez ela, já quem completou ou não, eu consigo, mas nem olhei. E aí, essa semana, a gente tem outro tema, né? O texto da semana passada foi um texto da professora Maria de Fátima, né? Moretti Couto. Ele é um texto bem introdutório, assim, de América Latina. Eu comecei diferente, essa disciplina eu dei uma mudada. Antes eu já fiz ela de várias maneiras. A disciplina que eu mais mudo, a de História da Arte Normal, eu que mantenho, e essa eu acabo que eu sempre mudo. A primeira vez que eu dei, eu pensei muito na problemática de montagem e tal, como é de museologia. A gente pensou muito algo teórico, assim, bem warburgiano. No final, os alunos fizeram um atlas de imagem, ficou bem legal, eu gostei do resultado. Mas, assim, aí mudei. Aí, a segunda vez, eu trabalhei esse começo, a gente trabalhou um pouco com decolonialidade, trabalhou bastante com uma questão teórica de antropologia da imagem. E agora eu mudei um pouco de novo, né? Eu comecei, na verdade, assim, de certa feita, os conteúdos continuam, mas a forma de levar a disciplina, né, muda bastante. Sinceramente, eu pensei muito em fazer o Atlas, e aí vocês irem completando aos poucos. Eu gosto da ideia, né? Mas, em virtude de ser um ensino remoto, complicaria um pouco as coisas. Então, eu pensei em falar um pouco de exposições, né? Sempre falando conteúdo e falando de exposições, eu acho que fica fácil de fazer disciplina, fica fácil de acompanhar, né? Então, o texto da professora Maria de Fátima, ele compreende, assim, ele fala um pouco do que é essa América Latina, e aí, apesar de a gente não ter trabalhado com decolonialidade na teoria, o texto trabalha, que ela começa com Walter Mignolo, né, com o conhecido Mignolo, que vai falar dessa problemática da arte hoje, de como se pensa a arte hoje, pensar um pouco esse decolonial, a importância disso num contexto de arte atual, e principalmente se a gente fala de América Latina. E aí toda a questão da problemática de se pensar numa arte latino-americana, né? E aí ela deu exemplo, né, a professora Maria de Fátima, de exposições que, de certa feita, colocam esses artistas latino-americanos e brasileiros num cenário, né, num circuito internacional, como a gente fala, de arte, né? Hoje a aula de hoje, né, dessa semana, ela muda um pouco, né? A gente começa por um começo que não é o começo, né? Muito legal isso, porque eu gosto bastante da Anabela, que a gente viu lá na aula passada, né? Da artista brasileira, ela fez uma exposição no MASP, e onde ela falou adoro o título que ela deu na exposição. Era Brasil Indígena, Brasil Alienígena. É muito legal. Porque, bem, isso é um pouco da aula de hoje, né? Porque, o que é o Brasil? O Brasil indígena. E o que não é o indígena? O que a gente, não era o indígena, Brasil nativo. Brasil nativo. Mas assim, o que é, então, que não é nativo? Eu não sou nativa? E aí ela deu, uma artista, né, foi com um diálogo com o Mário Pedrosa, ela, Brasil alienígena, né? E é muito legal pensar nisso, que a gente se pensa, né, em toda essa questão também. E aí, para trabalhar com arte indígena, eu peguei um texto
Aí, bem bom, eu gosto bastante dessa série de livros. Na semana que vem, a gente vai trabalhar com isso também, eu vou mostrar. E na outra também, são 3 que a gente vai trabalhar direto. Eu adoro essa série, eu acho bem bom trabalhar em sala de aula. Que é essa série... Ah, tá com vontade. Essa daqui a gente trabalhou esse, que é Arte Indígena no Brasil, da Elza Lagru. E na semana que vem, a gente vai trabalhar com o da Miriam, né? Que é o Barroco e o Rococó no Brasil. Né? São livrinhos, é da editora Com Arte também. E vocês viram como ele é fácil de ler? Ele é muito legal, porque ele é bem fácil de ler, ele é tranquilo, e ao mesmo tempo não é assim uma pessoa que não entende tanto do assunto, muito pelo contrário, são sempre sumidades na área que escrevem. É muito legal o cuidado, tanto da editora em ter feito esses livros, como desses pesquisadores escreverem, né? Muito legal. Por exemplo, vocês leram o que está lá, o PDF no Moodle? Não é o capítulo, né? Eu coloquei o PDF que está numa revista. Ela publicou numa revista e publicou, né, em forma de livro também. E é legal pensar como esse livro circula, assim. A Lagru, ela é professora da FRJ, né? Ela é antropóloga, ela é de origem belga, mas ela trabalha com arte indígena brasileira. Enfim, desde o mestrado dela, que ela fez no exterior, mas veio para o Brasil pesquisar, e cá ficou, se apaixonou pelo Brasil, não é difícil, né? E ela fica, e ela é professora, ela teve uma atuação na UFSC também, e ela é daquelas professoras, assim, que tem aquele currículo que a gente olha, é lindo, o trabalho é lindo, os textos são bonitos, né? Eu ainda olhei ela é bonita pra caramba, deu uma raiva. Olha só, pô, a mulher manda ver, é muito boa. O texto dela é muito legal, é fácil de ler, eu tenho minhas críticas como historiadora da arte, depois eu falo, mas, enfim, ela é uma antropóloga que trabalha com imagem, trabalha muito bem, né? A base dela, teórica, é maravilhosa, que é o Alfred Gell. O Gell tem uns livros mais incríveis, para mim, textos de antropologia da imagem, né? E é uma antropologia da imagem um pouco diferente, como vocês puderam ver na Lagru, do que a gente trabalha na história da arte. Porque na história da arte tem uma vertente que é do Hans Belting, que trabalha com antropologia da imagem, né? Mas na antropologia, eles trabalham com uma antropologia da imagem que é mais dessa percepção da antropologia, dentro do campo da antropologia. Por exemplo, Hans Belting fala que a antropologia da imagem, mas ele é historiador da arte, né? E aí a gente vai ter um grande nome, que é o Alfred Gell, né? Que já morreu, infelizmente, e produziu uma série de textos, assim, incríveis. A minha primeira entrada de leitura de arte não ocidental, digamos assim, foi através do Gell. Eu vou ser sincera, eu nunca escrevi sobre arte não ocidental, eu não me lembro, mas em termos de aula, ou pensar, né, já li bastante, né, ele tem vários livros traduzidos em português, tem o Arte Agência, que saiu há pouco tempo, ou foi reeditado em edição que eu tenho, que é incrível. E ele vai trabalhar justamente com essa capacidade agentiva, né, dessas artes, desse mundo não ocidental, que é incrível. Eu coloquei para vocês o arquivo, né, do Arte Agência. Não é do Arte Agência, desculpa, que é a Rede de Vogel, que é o livro, é o artigo que a Lagru fala no livro dela, né, que é incrível. Para mim é o melhor texto que eu já li, assim, de antropologia da imagem. É lindo, é muito bonito. E é muita concepção que a Lagru vai trabalhar, né? Vai pensar essas imagens de arte indígena. E eu coloquei também um link de algumas programinhas de TV, algumas coisas assim, sobre a exposição, né? Deixoá, nós sabemos, que está tendo na Pinacoteca de São Paulo. A exposição está maravilhosa, está incrível. Eu botei lá no meu slide algumas umas imagens que eu gostei da exposição e mais conhecidas, enfim, mas assistam no primeiro link, tem um videozinho da própria Pinacoteca explicando. Tá muito bom, tá? Tá muito bom mesmo, aquele vídeo. Tá bem legal. E aí a gente tem os artistas falando, tem toda uma concepção do que é essa arte indígena para eles. A gente tem a percepção de hoje, no cenário de arte atual, a gente tem vários indígenas produzindo e sendo respeitados, e tendo uma produção, além de significativa em cenário também global,
por exemplo, na Pinacoteca, na Bienal de São Paulo, que ia ser ano passado, né, 2020, não foi por conta da pandemia, vai ser esse ano, mas eles fizeram de uma forma bem diferente ano passado. Tem exposições isoladas antes de ter o todo, né, e tá tendo agora, né, não sei se agora, no final do ano tava tendo. E tinham vários artistas indígenas expondo. Isso é muito legal, né? Porque a gente tem muita concepção, é arte indígena, como a Lagru vai trabalhar, que eu concordo com ela, que eles não têm a nossa percepção de arte, e que é completamente diferente, mas existe uma arte contemporânea sendo produzida agora, a gente também tem isso, né, por indígenas, e que é incrível. Eu ia colocar no slide, eu não coloquei, algumas fotos que eu tirei na Bienal, na mostra anterior da Bienal, de artistas indígenas. Incrível, assim. Aí a gente tanto tem essa produção de indígenas que vão trabalhar com imagem que a gente identifica primeiramente como arte indígena, ou a gente vai ter, por exemplo, outras, a Garcia, tem uma artista que ontem teve até uma fala dela, que, naquele Arte 1, naquele canal, e eu mandei para uma orientanda, que eu adoro ela, e ela vai trabalhar, vai problematizar com toda uma questão da peruana, indígena peruana, mas ela não é indígena, ela é uma artista latino-americana, peruana, mas ela tem na problemática dela várias questões indígenas, assim, a questão da terra, da mulher, a questão da cerâmica, e é muito bonito o trabalho dela. Como é o nome dela? Hermana Garcia, já vou ver para vocês, para eu dar referência, eu esqueci o nome agora. Deixa eu ver. Ximena Garrido Leca. É super legal o trabalho dela. E ela vai trabalhar com vários aspectos dessa cultura peruana, indígena. E ela problematiza isso na arte contemporânea dela. É bem interessante. Sendo que ela não é, né? Ela é uma mulher peruana. Então é bem... Tem esse todo, assim. O livro da Lagru, o artigo, né, ele vai começar a falar. Primeiro, acho que vou perguntar se vocês tiveram dúvidas, né, antes de eu ficar, ou querem colocar alguma questão, senão eu fico falando que nem na aula passada. Me contem, como é que vocês acharam, leram, ficaram com alguma questão, viram algo que é legal também, interessante. Todo mundo mais quietinho? Tá, vamos lá. O que vocês conhecem? Alguém conhece a arte indígena? Já viu exposição ou não viu? Ou tem um interesse, ou já viu? Geralmente na museologia o pessoal conhece e vê mais do que na história. Já tiveram algum contato? Olha, eu não tive contato com exposição. Uhum. Só com que quando eu estava na UFSM tinha um laboratório de arqueologia. E aí tinha uma parte do laboratório que era só cerâmica. Daí foi a primeira vez que eu vi, assim, pegando na mão mesmo, a cerâmica indígena. Eu achei bem bonita, assim. Essa que eu tinha visto, ela não era bem trabalhada, assim. Diz que tem outras que são bem mais detalhadas, assim. Mas foi a única vez que eu vi uma cerâmica indígena, foi nesse laboratório. Mas não era nada de exposição, assim. Nunca vi exposição. Quando a gente vai ter contato com esse tipo de imagem, né? Eu vou falar que eu fui ter, sei lá, eu acho que talvez no Museu da UFSC, né? Quando eu fui, acho que era graduanda, talvez foram as primeiras cerâmicas que eu vi. Alguma, né? Não me lembro anteriormente, assim. Eu acho legal também como o texto, e como você falou nos vídeos também, de trabalhar com arte indígena, com imagens indígenas, nos impõe um certo olhar mais antropológico mesmo, interdisciplinar também, né? De não só movimentar ferramentas assim da história ou da história da arte, mas também de antropologia, né? Que faz com que a gente tenha, que é um objeto muito volátil, digamos assim, né? Muito difícil de classificar também. E acho que fica bem nítido assim nos textos também, nessa questão. É verdade. Gosto bastante de Adriel, é bem isso, assim, e apesar de eu ter falado, né, nunca escrevi sobre imagens de arte não ocidental, mas, por exemplo, sempre eu gosto de usar o Freud-Gell nos textos, eu acho que essa percepção faz a gente olhar para a imagem de uma maneira diferente, não sei, eu ia falar mágica, mas eu acho que tem algo
mágico mesmo, né? Dessa ligação de algo que eu sempre falo na aula de História da Arte, assim, o que eu mais gosto da minha disciplina e do meu campo de trabalho é essa faceta um pouco mágica da imagem, né? Que faz a gente olhar, faz parar, faz pensar por que eu produzo uma imagem, um homem que viveu, ou uma mulher que viveu, sei lá, há 10 mil anos antes de mim, produziu, e com certeza, se o mundo não acabar com a pandemia, daqui a 10 mil anos, alguém que vai ser, se um ser humano ainda estiver por aqui, ele vai produzir imagem. Eu tenho até medo de pensar como, porque se a gente chegou nisso daqui, né, que eu era completamente rejeitada, o que vai ser, né? E aí, se a gente for pensar muito, bem que o Adriel falou, se a gente pensar nas... Por mais que a gente não, vocês, ou, né, quem vão trabalhar com imagem, não vai trabalhar efetivamente com arte indígena, a leitura disso é muito incrível, porque a gente já começa a problematizar tipos de imagem que elas vão estar ligadas a esse... Não tem essa questão da sobrevivência, como vai ter no mundo ocidental, né? O que eu mais gosto, assim, de arte indígena é corpo, né? É pintura corpórea. Eu sou apaixonada. Eu gosto muito de pensar corpo. E aí é incrível, porque é algo que é feito e refeito e a gente não tem registro. A gente tem uma imagem de algo que é um registro, né? Porque a pele, ela vai apodrecer e não é tatuagem. Aquilo é feito todo dia. É muito legal. E aquilo se perde. E a gente é um mundo que quer preservar tudo, parece. E, ao mesmo tempo, na arte contemporânea, a gente lembra que a gente viu semestre passado? A gente vai ter performance, que não tem como eu preservar a performance. Eu tenho uma imagem daquilo que foi. Então, de certa maneira, liga. E todas essas questões de arte mais contemporâneas, elas estão muito relacionadas à arte indígena. Ou uma arte não ocidental. Porque a arte moderna, né, a nossa arte ocidental moderna, ela foi inventada a partir dessas outras sociedades, né? Vão ser quando os artistas vão olhar para fora daquela Europa em crise decadente do século XIX e vão ver uma solução, né? O homem em crise do XIX, o artista em crise, eu não vou falar de todos os homens, os artistas têm mais crises que as pessoas normais, mas o artista, né, que vai ver aquela Europa em crise, uma crise moral, uma crise espiritual, ele vai olhar para essas pessoas, que nem a Anice falou, a cerâmica marajoara. A cerâmica marajoara, ela não foi feita para estar ali no museu, né, como era a arte da Europa do século XIX. Ela foi feita para ser vivida, para estar ali no dia a dia, ela é algo viva, né, e as pessoas acreditam naquilo. E parece que é isso realmente que acaba com o sistema de arte, ele é criado e ele esvazia tudo, né. E são quando esses artistas lá, do 19, né, começam a olhar para fora que vem a arte moderna. A arte moderna é uma grande contaminação brilhante, né, de tudo isso. E a contemporânea é muito mais, né. Isso é bem legal, que tanto a Lagru e principalmente o Alfred Gell gosta muito de arte contemporânea, né, ele é um frequentador assíduo de galeria de arte na Inglaterra e nos Estados Unidos, e ele vai... ter todo esse convívio de arte contemporânea. E é muito legal isso, desse olhar sensível, né? De começar, o que a arte contemporânea tem a ver com a arte indígena? Tudo, né? Tudo. E é muito legal isso, muito incrível a gente pensar. Se a gente for pensar que há um tempo que não é tão grande assim, que chamou dessa arte indígena de arte primitiva, e não um primitivo incrível, warburgiano, mas o primitivo de uma sociedade menos desenvolvida, porque se achavam melhores, eles andaram para chegar numa arte, né, que encosta e toca de um jeito lindo com a arte indígena, porque ela é uma imagem, né, uma imagem de arte, que quer ter uma capacidade agentiva. Quando eu vou a uma galeria de arte, eu quero ser tocada por imagem, eu quero viver aquela imagem, eu quero ter uma experiência com aquela imagem, que é justamente o que a arte indígena faz na sociedade dela. Então é muito legal, né? E o Gell, ele é bem sensível a isso, e a Lagru também, né? São pessoas que são bem sensíveis a essa percepção de imagem, e tem todo esse diálogo com a arte contemporânea, que é muito interessante, né? É bem legal. Quando eu li o texto do Gell, eu lembrei de um textinho que você me passou há algum tempo do Hans Belting sobre arte híbrida, assim. Daí ele coloca algumas questões que eu acho que são legais para a museologia também, que é como classificar e como organizar isso, né? Como sistematizar acervo nisso. Ele coloca uma questão que é: museus etnológicos não recebem arte moderna.
e museus de arte moderna não recebem arte não ocidental. Então, tipo, eu acho que é um impasse que a arte contemporânea não deixa de resolver também, né? Porque agora os acervos, assim, a Pinacoteca recebeu uma exposição de arte indígena. Então, acho que essas categorias, elas também estão sendo movimentadas, assim, pela arte contemporânea, como não foram na arte moderna, né? Totalmente, né? Eu tô escrevendo um texto sobre o Valmor Correia, e aí eu falei muito disso, eu escrevi um monte de sobre museologia, sobre museus, na verdade. E principalmente esses museus, porque a gente vai ter os gabinetes de curiosidade, aonde, de certa feita, a gente tem um todo heterogêneo, que é incrível. E a gente vai ter várias imagens nesses gabinetes. Com o Museu Moderno, a gente começa a ter muito categorizado, mas não era tanto assim, né? É bem datado ali do século, sei lá, 18, que a gente começa a ter essas categorias mais bem colocadas e as coisas, né, divididas em museus de arte, belas artes e, como ele fala, como é que chama? Ai, naturais. Acabei de esquecer, gente, esqueci o termo. História natural? É história natural que chama, né? Esqueci o nome do Museu de Londres, que tem, sei lá, o Museu de Londres, é efetivamente um dos museus mais incríveis e estranhos que eu já fui nisso, assim, que a gente vai... Museu de História Natural. O que é um museu de história natural? Eles conseguem colocar dinossauro e arte indígena no mesmo museu. É um absurdo aquilo, né? E, ao mesmo tempo, sei lá, aquele museu é o museu mais, sei lá, estranho e, ao mesmo tempo, como essas categorias aconteceram, né? E como hoje isso acaba, né? E a gente não que acaba, tem um monte de museu tradicional que ainda faz isso. Esse Museu de Londres ainda tem o mesmo tipo de exposição, ele quase se torna-se um museu do próprio museu, né? Mas como isso muda completamente. E também como, de certa maneira, a Elza Lagru vai criticar muito a história da arte, eu não concordo com ela, mas eu concordo. Quem que falou da Pinacoteca? Pô, a Pinacoteca do Estado de São Paulo é um dos museus, se não for o museu, tá? Que tem o acervo mais importante de história da arte brasileira. Eu não vou falar que ele não é o mais importante, porque a gente vai ter o do Rio, né, da Belas Artes. Só que é mais 19 e tal. Mas eu acredito, eu acho que é o mais importante de arte brasileira, a Pinacoteca. Se a gente for mandar alguém para ir numa exposição de arte brasileira, fala que ele é a Pinacoteca. E não tinha nenhuma obra de arte indígena, gente. Nenhuma. Até ano passado, foi 2020. Não tinha nada. Como é que pode não ter nada, né? Então, assim, a gente fala, não, a história da arte é aberta hoje. Mais ou menos, né? Porque, pô, como é que o acervo não tem? Isso está tentando ser remediado. Mas é claro que isso não vai ser remediado em 1, 2 ou 10 anos, né? Que é um trajeto bem longo que a gente tem que percorrer. E fazer exposição é muito, muito, muito importante. Vocês sabem muito melhor do que eu, porque além de dar visibilidade, os museus vão formando o acervo, né? Por exemplo, eu não sei agora quantas que eles compraram, né? Eu acho que eles nem devem ter adquirido ainda o número total, mas na minha cabeça me vem 2, tá? Mas talvez tenha sido antes da exposição. Mas a gente for pensar, por exemplo, na aula que a Aline vai montar, de arte afro-brasileira, né? Vai ter exposição Afro-Atlântica no MASP, e o número também, agora mas o número de obras de arte produzidas por artistas negros no MASP, sei lá, eram algo tipo 3. Tipo, um número, assim, ridículo. Ridículo. E com a exposição, eles adquirem um monte, né? Então, é muito legal. O Flávio Cirqueira, que eu adoro, o MASP compra a peça dele que foi exposta, né, que é um menino de bronze, com a latinha lá, virando a lata de tinta branca sobre embranquecimento da raça, né, como a gente vai ver essa questão na Pinacoteca. O MASP, ele tinha agendado chegou a sair na Folha de São Paulo e tal, aquela Veja São Paulo também, eles tinham programado fazer uma exposição sobre arte indígena no ano passado. A curadora também era indígena, eu esqueci também o nome dela agora, mas ela é formada pela UFSC, inclusive, né, pelo curso de licenciatura indígena, e o projeto era adquirir obras, dar visibilidade, mas também adquirir obras no acervo, né, isso começa a fazer parte desse acervo, e não aconteceu, acho que, não sei se vai ser esse ano, como que vai ser, né, mas é legal pensar nisso, como isso começa a circular, né, e essas peças que antes estavam lá no Museu de História Natural,
começam, né, a entrar no museu de arte, né, que é o local onde elas deveriam estar, né, mesmo que eu não sei o que significa história natural, eu adoraria que alguém me explicasse, porque não como explicação do século XVIII ou XIX, mas atual, né, não tem muito por que ter esse tipo de museu, e eu adoro esse tipo de museu, na verdade, porque para quem tem um olhar curioso, são os museus onde a gente acha as coisas mais estranhas e interessantes ao mesmo tempo, né, mas, enfim, é bem legal pensar como isso compreende o acervo, né? Alguém chegou a olhar, entrar lá no site da Pina para ver a exposição, gente? Professora, Fala ali. essa conversa me lembrou que em 2013 eu trabalhei em São Paulo, no Pavilhão das Culturas Brasileiras, e tinha uma exposição fixa, que era uma exposição que chamava Design da Periferia. Ali a ideia de periferia era toda a arte que não era a arte clássica. Então tinha arte de mulheres do interior que faziam coisas com taboa, por exemplo, e tinha arte indígena. O andar de cima era só arte indígena. Olha. E na parte de cima tinham algumas peças que eram das missões folclóricas do Mário de Andrade. A gente achou algumas fitas, algumas coisas que depois a gente enviou para recuperação e descobriram coisas maravilhosas. Mas enquanto essas coisas estavam ali, elas não tinham nenhum cuidado, porque a gente não sabia o valor que elas tinham. Entende? A gente sabia que elas eram indígenas, mas a gente não foi educado a dar o valor que elas tinham e elas estavam ali. Eram barquinhos, penas, flechas, e elas ficavam ali no cantinho, era um espacinho reservado para elas. Depois que a gente saiu dali, que o museu foi fechado, que as coisas foram levadas para o Centro Cultural São Paulo, para a Pinacoteca, que a gente foi saber o valor das coisas que a gente tinha ali. Então, é mais ou menos essa conversa mesmo. A gente não sabe. É bem isso. Eu gosto muito do exemplo, Aline, vocês conhecem, tem um manto tupinambá. Já viram o manto que está no Museu da Dinamarca? É bem conhecido no pessoal da antropologia. Deixa eu ver se eu acho o link aqui para mostrar para vocês, porque ele é uma das peças, eu sou apaixonada por esse manto. E qual foi a questão? Ele hoje está no museu na Dinamarca, e se quer, vocês já ouviram falar que se devolva para o Brasil? Alguém já ouviu? Deixa eu tentar achar aqui para mostrar para vocês. Tem na França também, esse da Dinamarca é um dos mais conhecidos. Eu vou mandar aqui uma imagem, tá? Deixa eu ver. Ixi, não vou conseguir. Para vocês verem. Bem, eu não consegui. Vocês colocam depois no Google, manto tupinambá. Existem vários, alguns, né, exemplares no mundo. Um dos mais conhecidos está no Museu da Dinamarca. E teve toda uma questão de trazer o manto para o Brasil, né, de que ele fosse, voltasse a ser exposto no Brasil. Nunca foi exposto no Brasil, né. E aí gera toda uma comoção, as pessoas são favoráveis. O Luiz Freire é um colega, que a gente vai trabalhar bastante na aula que vem, por causa do Barroco, é um colega da Bahia, da UFBA, e ele fala, não tem que devolver para o Brasil. Ele é museólogo. Ele fala, não tem que devolver no Brasil. Aí todo mundo, ai, mas é nosso. É nosso. Só tinha um e eles levaram. Mas se eles não tivessem levado, a gente nunca nem ia saber como é que é o manto tupinambá, né? Porque estava aqui, ninguém dava valor, né? E se não foi esse olhar de fora levar, tudo bem, complicado, né? Levaram, tem toda essa questão de repatriação de obra de arte. A questão de arte africana é muito mais complexa do que isso, né? O manto tupinambá, eu concordo com o Luiz Freire. Adoraria ir na Pinacoteca ou no MASP e olhar um manto do Tupinambá lindo, né? Bem conservado e colocado, uma imagem, uma obra de arte absurda, né? Que talvez diga muito sobre o que foi, né? Essa arte, o que é arte indígena no Brasil, mas principalmente o que foi. Mas por que ninguém guardou? Por que ninguém preservou, né? Então, de certa maneira, eu concordo com o Luiz Freire, ele é bem, não tem que devolver nada. É verdade, eu acho que eu concordo um pouco, eu não sei se eu concordo, mas eu gosto da polêmica de alguém que é um historiador da arte, que trabalha, é um homem negro,
né, que trabalha com várias questões interessantes, não é lá um professor francês que dá aula no Brasil elitista, né? Ele é um homem negro que trabalha com várias coisas legais, professor de uma universidade federal, e vai lá e vai peitar e falar que não tem que devolver, meio que de raiva, né? Porque a gente faz isso ali, a gente não valoriza, né? E eu me coloco junto no bolo, porque é bem isso, né? A gente tende a não valorizar. E é bem essas questões de arte indígena, do Alfred Gell, que a gente vai ler muito tardiamente, né? Porque não está, né, nesse escopo imagético ou teórico que a gente tem de imagem. É meio absurdo que como eles ajudam a gente a pensar, né, as nossas imagens e as outras percepções, né? Eu também não sei, mas parece que prestar um valor de culto a uma obra que foi levada para fora também já é uma questão bem complicada também, né? Porque ela não foi produzida e não era, quando os indígenas utilizaram ela não foi pensada para ser exposta também, né? Para ser ter essa noção do belo que nós temos, assim, pós-Hegel, assim. Então é uma coisa bem polêmica mesmo, assim, né? Muito difícil de tomar partido, eu não tomaria. Né? Ou não, Luiz Freire eu também não tomaria, eu ia ficar quieta. Se me perguntasse, até parece falando aqui na aula, eu sou a pessoa que eu não me meto em rolo. Eu falo, pois é, eu ia falar uma coisa assim bonita, ia falar que eu não ia falar nada a respeito. Mas é bem isso. E essa questão do valor de culto, de colocar no museu, é bem o que a Adriel falou. Aí a mesma coisa de colocar uma múmia no museu, né? Se eu tenho mais pena do morto que está dentro do museu, eu até ia gostar de ficar, mas porque é um absurdo, né? São sociedades que não fizeram imagem para... Eu brinco, mas eu estou falando sério. Que não fizeram as imagens, a arte indígena. Eles, é bem como a Lagru falou, as sociedades indígenas brasileiras, né, que a gente está falando de um caso específico, mas também, que a gente for falar na América Latina como um todo, a gente pode falar com segurança, né? Elas não têm a noção de arte, elas não têm palavra arte, né? E elas não têm um conceito próximo do que é arte, né? Por quê? Porque justamente se chamou de artefato, que são imagens que não têm essa percepção estética do belo, nem tem essa percepção de uma imagem, que é a imagem de uso, né? Como é que se separou? O que é a imagem de arte? Ao longo dos séculos, das maneiras mais absurdas que a gente já fez. É uma coleção de coisas estranhas. Que é a imagem de uso, né? Por exemplo, essa caneta, ela não é uma obra de arte, porque eu uso ela para escrever, ela é um objeto cotidiano, mas se alguém numa escavação arqueológica daqui a 10 mil anos encontrar essa caneta, ela vai botar ela no museu e ela vai ser admirada, olha essa caneta, né? Tem todas essas percepções, né? Mas tem toda essa questão, eles têm valor de uso, né? E a imagem que para a gente possa parecer mais bela e incrível de arte indígena, por exemplo, o manto tupinambá, que eu falei, ela tem um valor de uso, né? Esse manto, ele foi feito para ser usado ou numa festividade, né? Ele não é um manto para ser admirado no museu. E a gente, né, nossa sociedade estranha de museus, que existe há algum tempo, né, vai lá, coloca a peça no museu, né? Eu adoro museu, desde que eu sou criança, eu sou ficcionada por museu, eu adoro, mas é completamente estranho. E aí tem muito o Hans Belting, que é um historiador da arte, mas que trabalha com antropologia da imagem, a fala dele eu adoro. A arte só vai para o museu quando ela morre, a imagem, né? A imagem viva não está no museu. Porque se a gente for no museu, a gente tem imagens que elas não estão no nosso cotidiano, né? Elas são imagens que parece que não pertencem mais à sociedade, por exemplo, algo do passado, né? E se a gente for pensar, essa percepção de arte indígena está muito colocada, né? Se for pegar uma cerâmica e for colocar no museu, aquela cerâmica pode ter sido produzida para muitas coisas, mas com certeza ela não foi produzida para ser admirada como uma peça de arte, né? Pelo valor estético, né? A questão de inovação eu acho muito legal, que a Lagru trabalha, né? E o Alfred Gell também, que é bem o que a arte na sociedade ocidental ela quer. O artista quer inovar. Ele tem que apresentar uma coisa completamente nova, sempre, né? A arte é um dos grandes motores de inovação da sociedade ocidental. E a arte indígena não quer inovar. O que ela não quer é inovar, né? E a gente fala isso de uma percepção geral, parece meio... Mas não, ela não quer inovar. É uma imagem que ela tende a estar ligada
há uma percepção de tradição. Ela quer apresentar a imagem lá, por exemplo, os ornamentos, que a gente chama de ornamento, que a gente fala de um campo de arte, de uma escultura, de uma cerâmica ou de uma pintura corpórea, são ornamentos que têm também uma longa vida, né? Ou geométricos, ou com formas mais orgânicas, né? Como isso acarreta muito mais a um sentimento de tradição do que de inovação, né? São questões bem interessantes. E a imagem, sim, que eu mais, sei lá, me dá fetiche, não fetiche, mas vamos falar de um termo, uma palavra mais bonita, mas que encanta, são as máscaras, né, que eu coloquei. Marajoara, eu acho elas lindas. E eu vou falar para vocês, quando eu fui na Pinacoteca e eu entrei na exposição, tão, assim, expostas. Tá maravilhoso a expografia. E estão 2 máscaras Marajoá, colocadas no Mato Grosso do Sul. No espaço expositivo, e parece que tudo ganha, assim, um som diferente, né? Porque aí, assim, quando eu olhei, eu fiquei apaixonada e fiquei assim, gente, o que mais me encanta, eu me senti assim, é o exótico, né? Eu me senti muito mal quando isso aconteceu, assim, porque é aquela coisa, eu adoro essa imagem, porque isso nunca fez parte de algo, sei lá, que se encostou em mim. Eu nunca tinha visto uma máscara dessa na minha vida, só em livro eu já achava linda, e quando eu vi ela num museu, aquilo tomou uma dimensão, assim, que eu fiquei apaixonada. E aí eu fiquei me criticando por ter achado aquilo incrível, né? Mas é muito, muito bonito. E a questão, se a gente critica muito dessa entrada no museu, né, meio complicada essa questão de contemplação ou de adorar esse exótico, mas o que é muito bom e positivo é a preservação e de chamar atenção também, um diálogo, de pensar que esses povos não produziram nada incrível, e não produzem nada incrivelmente lindo. É lindo, né? Eu não sei se eu já fiquei apaixonada, fazia tempo que eu não ficava embasbacada diante de uma imagem como eu fiquei das máscaras. E aí eu vi ela eu vi ela na Pinacoteca, mas se eu tivesse visto no ritual, que são as festividades, né? Que são os apartheid, que são uma espécie de divindade, mas eles são, entre aspas, do mal, eles disseminam doença, que não é mal para mim, né, essa questão do mal, mas eles disseminam doença na sociedade, e eles fazem festas com essas máscaras, que são a imagem, que é um sonho, é bem freudiano, né, o xamã tem um sonho com esses seres, que não são visíveis, eles estão na sociedade, mas são invisíveis, e a partir do sonho que eles vão fazer essas máscaras, que vai ter essa festa, né, como se fosse uma honra para, de certa feita, agradar essas divindades, para elas não colocarem doença, né, na sociedade. Aí você imaginei isso na vida em loco, né, a dança, o barulho, a música, deve ser absurdamente incrível, né, deve ser incrível. Foi muito, eu gostei bastante, assim, e de todas as peças, acho que foi a que mais me tocou. Eu acho que talvez tem uma que eu mostrei para vocês, que não foi de um artista específico, isso que a gente tem, é bem interessante na exposição, porque eles vão conjugar essas obras produzidas por grupo, ou por essa sociedade que não tem nas sociedades indígenas, a gente não tem essa figura do artista, né? Não é uma distinção. Todas as pessoas fazem muitas coisas, não tudo, mas muitas coisas, né? Isso está muito mais integrado. Por exemplo, que eu falei da pintura corpórea, que eu adoro. As pessoas sabem pintar umas às outras, porque pintar não é algo, eu não vou pintar efetivamente o corpo ou o rosto para ir para uma festa. Se pinta, é uma atitude cotidiana de várias sociedades indígenas, né? Mas eu tenho isso, né, lá na exposição, por exemplo, das máscaras, tem uma que eu adorei, uma peça, que é a história do fio. Gente, é linda. Eles fazem o bordado contando a história do fio. Gente, que coisa assim, eu fiquei lindo, incrível, e assim, é genial e é inovador para mim, né? E aí eu não tenho o nome do artista, mas eu vou ter lá Tucano, que fez tem várias
A Tucano, ela faz os Ores, que são as 4 peças, é linda. Essa acho que foi a segunda imagem que eu fiquei apaixonada. São 4 Ores, são 4 pinturas em tela mesmo. E em cima ela fez uma serpente, assim, bem barboriana. Uma serpente pintada na parede. E ela é uma artista mesmo, assim, artista mesmo. Na nossa percepção ocidental, ela é vista como uma artista, porque ela é alguém que ela é de uma sociedade indígena, tucano chama, e ela hoje faz doutorado, acho que mestrado, na verdade, e ela é uma artista, ela frequentou um curso de artes, ela é uma artista contemporânea indígena que faz uma arte que é indígena, mas também é arte conceitual contemporânea, né? Tem esses dois, tem essa mistura, né? Eu também não posso prender a arte indígena a esse local, né, falar, não tem um artista. Como a Lagru escreveu aqui, eu concordo com ela, não tem, mas a gente tem hoje em circuito nacional artistas, a figura do artista e sendo indígena, tem tudo junto, né? E a Pinacoteca apresenta isso de uma maneira bem legal, assim. Eu gostei dessa mistura. Em nenhum momento, em nenhum texto, ou nos textos na parede, ou nas falas, a gente lê uma problematização sobre isso. O que eu achei mais legal ainda, porque é óbvio que eles pensaram. Mas eles trataram com uma naturalidade absurda isso, né? Ficou muito legal. Saiu o catálogo, eu não consegui comprar, porque saiu semana passada. Mas eu quero comprar, porque com o catálogo aí a gente vai conseguir ler os textos curatoriais com mais calma, e dá para pensar um pouco melhor no que foi a exposição, assim. Eu gostei bastante, foi bem legal. Tem uma pegada bem diferente do texto, né? Eu estava aqui lendo o livro, né, da Lagru, reli para fazer a aula, né? Tem várias questões do texto, mas ultrapassa em muito, é bem interessante, né? Tem bem uma percepção do Alfred Gell, mas ela consegue saltar no texto, digamos assim, e ter essa percepção atual da arte indígena, mesmo num cenário de arte conceitual, né? Bem o que ela colocou, como elas estão unidas. Alguém, tirando a Adriel, conseguiu ler o texto do Alfred Gell? Não. Tá, vou falar um pouquinho bem rapidinho dele. É assim, uma antropóloga, que é a Susan Vogue, ela expõe, acho que é a década de 70, não é isso, Adriel? A minha memória não é das melhores. Estou achando até que porque eu estou lembrando da década de 70. Ela vai fazer uma exposição no Museu de Arte Africana, em Nova York. Aí a antropóloga leva uma rede de caças antes para o museu. E aí começa aquele negócio, é arte ou não é arte? E aí as pessoas que pensam a exposição junto com a Susan Vogue, elas vão ser mais felizes do que tudo também, e elas vão convidar pessoas para escreverem se aquilo é ou não é arte. Que o Alfred Gell mais fala é do Arthur Danton, que é um historiador da arte, ele é mais crítico de arte norte-americano. O Danton, ele sempre se mete, ele é pior que o Luiz Freire, ele sempre se mete numas ciladas, porque se me convidassem para escrever isso, eu falo, não, tô ocupada, tô cheia de coisa para fazer, não vou escrever sobre isso. Mas o Danton, ele sempre escreve. Ele escreveu, o texto mais conhecido dele é A Morte da Arte, acho que aqui nesse livro. Aqui, ó. É um dos livros que está nesse, da Autêntica. Tem uma coleção, eu até procurei, eu tenho alguns livros dele, mas esse texto efetivo da rede eu nunca achei, do catálogo, né? E o Danton vai escrever que não é uma obra de arte. Mas o Danton é muito incrível, porque ele tem muito essa questão da filosofia. E como é que ele vai explicar? Ele vai explicar o seguinte, ele vai botar exemplo de 2 povos, um povo que faz cerâmica e um povo que faz cesto. Aí assim, tá, esses 2 povos, o da cerâmica e do cesto, o da cerâmica também faz cesta e cerâmico, né? Os dois fazem as 2 coisas. Só que o povo da cerâmica, fazer a cerâmica é algo incrivelmente especializado, a cerâmica é a vida daquela sociedade, é um grande mestre que faz aquela cerâmica. O mundo pode ser explicado a partir da cerâmica naquela sociedade. E o povo que faz a cesta também faz a cerâmica, mas a cerâmica para eles é só para colocar água, alimento, ela não é algo divino, importante, assim, mas a cesta é.
Por exemplo, para eles o mundo é uma cesta, a cesta é algo incrível, e a relação toda, essa mitologia é explicada, essa mitologia do povo, através do fazer, né, esse tal desse cesto. E aí o que o Arthur Danton fala? Tá, se eles pensam assim, então esse povo aí da cerâmica, a cerâmica deles é obra de arte, e o povo que acha que o cesto é essa divindade, o cesto deles é obra de arte, né? Mas o uso cotidiano da cerâmica, ela é um simples objeto utilitário e, ao contrário, também. O que eles escrevem? A questão do museu. Que a cerâmica do povo, que considera a cerâmica algo corriqueiro, normal, deveria ir para o Museu de Arte Natural, de História Natural. E aí, igual, né, o cesto do outro. Só o que seria considerado, né, algo magnífico, ou teria alguma questão de técnica ou de, né, uma explicação também mitológica, iria para o Museu de Arte. E ele coloca que a caça, né, no povo africano, no caso, que não é, né, Zandi, não é indígena brasileiro, seria um objeto normal, ele não, nessas sociedades a caça não constitui uma grande questão de explicação maior, né, e ele fala que então aquilo não é obra de arte. E aí o Alfred Gell vai desconstruindo, né, o Arthur Danton. E aí a grande explicação, ele começa a mostrar, falar de vários artistas contemporâneos e pensar, né, várias questões, e no final, o final é lindo, que ele vai falar que a caça, né, vai falar da caça como a rede de caça e da arte como captura, né? E aí, para mim, a questão, sempre quando me perguntam o que é arte, eu sempre fujo e nunca respondo, porque eu tenho medo, como grande cagona que sou. Mas a explicação que eu mais gosto de falar o que é arte ou não é essa questão que pro Alfred Gell seria a captura, que eu já vou falar. Que é quando eu paro na frente de uma imagem, que nem lá das máscaras Malajá, na Pinacoteca, eu fico assim, ó. E eu paro. E eu fico, sei lá, aí ali passou uma fração de tempo que eu não sei quanto que foi, e eu fiquei embasbacada diante de uma imagem, que ela me paralisa, eu perco a noção de tempo e espaço, né? Que é a percepção de distância, a gente tem como explicar isso filosoficamente na arte, né? Mas a questão é muito simples, é isso, ficar embasbacada na frente de uma imagem e não saber porquê, né? Acho que isso é a grande questão da arte. E ele fala isso, né? Que a rede de caça Zandi, ela fez isso. Ela fez um monte de gente parar na frente dela e pensar se aquilo era ou não arte. Por quanto tempo que o Arthur Danton ficou pensando em tudo aquilo que ele escreveu. E ele acha que aquilo não é arte. É tão absurdo. Como é que ele me perdeu? Quanto o texto dele é meio absurdo, mas ele é brilhante. Todo o movimento que ele vai fazer e a questão filosófica para explicar que aquilo não é arte é uma artimanha danada. Quanto tempo que ele não perdeu, mas que ele ficou diante daquela imagem, né? E aí o Alfred Gell fala, não, ela é obra de arte, porque a obra de arte é justamente a captura, né? É isso, e nada melhor do que uma rede de caça para pensar sobre captura e arte, é muito legal, né? E aí, até quando eu tinha lido esse texto, eu nunca tinha visto essas máscaras lindas que estavam na Pinacoteca. E assim, é bem isso, eu fiquei ali parada, embasbacada, já me senti culpada. Ai, meu Deus do céu, é o objeto mais exótico que eu achei bonito, eu já entrei em crise. E eu não sei quanto tempo que eu fiquei lá em crise na sala de exposição, depois eu fui tomar café. Aí eu ficava pensando na máscara, e eu me senti culpada por gostar, até me sinto ainda agora. E assim, pô, e aí eu vou falar que aquilo não é uma obra de arte? É claro que é, né? Na verdade, todas essas percepções de obra de arte que são datadas, colocadas. E por que eu falo que eu não concordo em total com a Lagrue? Porque ela fala da história da arte, sei lá de quando, essa história da arte que ela diz, que ela fala, acabou lá no século XX, pelo menos, sabe? Então, eu acho assim, ó, eu acho que esse é o grande erro dela, porque é muito fácil falar mal da história da arte, é muito fácil falar mal da antropologia da arte, se eu não tivesse lido Alfred Gell. Então, assim, ela não leu o que está sendo produzido pela história da arte atual. Ela não leu o Hans Belting, que fala de pintura dos indígenas brasileiros. E é um dos maiores historiadores da arte vivos, né? Então, assim,
é um pouco complicado. O Ab Warburg, isso ainda não foi publicado. Fofoca, não é fofoca. Mas tem pesquisas do Ross Bredekamp, né, que é o historiador da arte alemão, e o Ross Bredekamp, ele diz que ele achou o registro de várias cerâmicas indígenas brasileiras que foram doadas para o Museu de Berlim, e quem doou foi o Ab Warburg. Tipo, é muito legal, né? E está sendo produzida. Eu acredito que o Ross Bredekamp falou isso num colóquio, num congresso. Ele deve ter um texto escrito sobre isso, mas em alemão, que eu não vou saber ler. Mas é muito legal pensar. E assim, o historiador da arte do século XIX, que era o Ab Warburg, que muda, que faz toda essa virada antropológica na história da arte. Ele, de certa maneira, trabalhou com arte indígena, ele trabalhou com desenhos de criança, de uma sociedade do Novo México com desenhos de serpente. Então, assim, e ele fez isso no século XIX, já era 20 ali, mas porque ele escreve, ele já está no sanatório. Mas, então, assim, falta, minha crítica a ela, porque ela está falando de uma história da arte que não existe há algum tempo, né? Que hoje a história da arte, ela é aberta. Aí a minha meia-culpa é isso. A gente pensa na Pinacoteca, não tinha lá nenhum objeto de arte indígena antes do ano passado, no acervo, né? Então, assim, tudo bem, a história da arte mudou, mas as coisas também demoram um pouco para mudar, né? É claro que é um pouco mais difícil. Mas ela, né, eu fazendo aqui, protegendo a minha área, ela fala de uma história da arte que bom não existe mais. E se concordam, a gente não vai ter tantos historiadores da arte falando de arte indígena, a gente tem um monte falando de arte afro-brasileira, a gente tem um monte falando de artistas mulheres, arte indígena, é verdade, que é em menor grau, tá? Mas, assim, as coisas também demandam tempo para mudarem, né? E a gente tem curadores indígenas, a gente tem, né, várias pessoas começando a pensar. Tomara que tenha, sei lá, daqui a 10 anos, a gente vai ter um historiador da arte indígena que vai falar de arte indígena, a gente vai encher a boca para poder pronunciar o nome dele e falar que deu muito certo, né? Mas as coisas demandam tempo. Mas, em termos de Brasil, assim, que a gente conhece, por exemplo, a aula que a Aline vai dar, estava conversando do Conduru, né, do Roberto Conduru, que ele tem uma produção sobre arte afro-brasileira absurda. E o Conduru, não sei se eu não consideraria um dos maiores historiadores, é um dos grandes historiadores da arte, hoje, do Brasil, né? E ele é especializado em arte afro-brasileira. E em congresso, as discussões são absurdas, densas, incríveis, especializadas. E eu não vejo igual de arte indígena. Eu acho que não existe. Não é porque eu não vejo, né? Eu também não sou cega, porque não é tão visível. Mas, enfim, tomara que daqui a pouco seja, né? Eu ia falar, somos nós. Acho que eu já tô velha. São vocês que vão fazer. Eu já defini meu objeto de estudo. Mas acho que é uma responsabilidade que a gente chama para si, né? De começar a pensar, assim. E também eu sempre acho, que a gente tem que escrever sobre o que toca a gente, né? Algo que paralisa mesmo, escrever algo de verdade, porque senão não tem porquê, sei lá, estudar ou trabalhar, se isso não é verdadeiro, ainda mais com imagem, né? Mas acho que vocês, como museólogos, também precisam de fazer exposições, muda um monte, né? Se eu não tivesse ido à exposição da Pinacoteca, tá aí, eu li o texto da Lagru, eu li um monte de Alfred Gell, o Hans Belt lá do corpo, mas eu não ia ter ficado babando em cima da máscara, né? A exposição acaba que é muito complicada por alguns aspectos, de essa musealização e tal, é complexa também, mas ela é incrível, porque ela permite que maior número de pessoas veja aquilo, né? Eu queria ver o manto Tupinambá, que eu nunca vi. Queria ver, um dia eu vou ver. Eu já procurei, já vi que tem um na França, mas eu não sei onde é. Sim. Agora que eu sei. Que é um museu que as pessoas falam muito bem. Já ouviu falar, Aline, do Quebranly? Meu Deus, todo mundo fala bem do museu. Ele deve ser... Eu não entendo tanto de museu, de leitura, assim... Só que ele é meio que... Como é que eu vou tentar explicar?
ele tem o meu aspecto de culpa lá com as máscaras do Mato Grosso. Tudo é muito exótico, assim, é um museu em Paris, que trabalha com artes não ocidental, mas ele é um museu que ele é fruto das colônias francesas na África, né? É onde a gente vê arte indígena na França, por exemplo, arte da América Latina produzida por grupos indígenas, ou onde a gente vê arte africana em maior grau em Paris, só que ele é feito como um lugar do outro. Eu acho muito estranho, assim. Ele é lindo, ele é bonito ele é legal, só que eu acho que é sortido de uma maneira, assim, eu não curto isso. Eu acho que fica muito o outro produz isso, sabe? Sei lá, acho que é meio estranho. Mas, só que é um museu que as pessoas que entendem de museu falam muito bem, então acho que eu devo estar, talvez, assim, a minha visão. Mas eu conheço várias pessoas de história da arte ou amigos que trabalham com antropologia da imagem que concordam comigo, que acham aquilo uma coisa meio estranha. Ele é lindo, ele é bonito, ele é estranho de tão exótico que ele torna, né? Ele torna aquilo um pouco exotizante, talvez demais, né? Mas é um pouco isso. Gente, então, a aula de hoje tá nos vídeos, eu coloquei. Assistam um vídeo da Pinacoteca, que tá bem lindo, de exposição, pelo menos um pouquinho. Aí tem a Fernanda Pita, que é uma das curadoras, a Nádia, que é uma indígena que foi curadora mesmo da exposição. Tá bem interessante, tá bem bonito. E dá para ver um pouquinho, assim, as obras e andar na exposição, tá bem bonita, tá linda. A aula que vem vai ser quinta-feira que vem. Eu tô fazendo ela agora. Ai, deu um trabalhão, porque eu fiz ela do zero. E aí eu li 2 livros essa semana, vou até mostrar antes de fazer, que é da Miriam Andrade, os 2. É uma senhorinha, eu conheço bem ela, como eu conheço a Lagoa, eu não conheço, como eu conheci a Fátima. É uma senhorinha da história da arte, é uma especialista, assim, em barroco. Eu li esse daqui, que eu não coloquei, não fiz PDF ainda, vou fazer. Eu vou falar um pouco de arte barroca no Salvador, em Minas. Eu não vou falar do Rio, porque como no século XIX a gente vai falar muito da academia, a gente vai falar muito do Rio de Janeiro. Então eu vou optar por falar de Salvador, e que eu adoro. Não, mas Salvador é muito importante para pensar o barroco, né? E a gente vai falar um pouco de Minas também. E aí eu comecei a procurar livro do Aleijadinho, e aí tem uns livros, tem um do 19, que é meio romantizado demais, a Berna tem, eu não tenho. E saiu um livro de um jornalista também sobre ele, mas assim, o da Miriam acaba que é melhor. Eu nunca tinha lido, eu comprei semana passada e li, tá bem legal, que ela vai explicar um pouco pela figura, né, e vai explicar um pouco os profetas, as imagens, é bem interessante, né, então a gente, de certa maneira, volta um pouco para esse mundo ocidental das artes, mas que não é tão ocidentalizado como a gente imagina, né, no século XIX que ele fica ocidentalizado de vez. O barroco ainda tem algo muito, entre aspas, nossa, a gente fala, nossa, como, né, a pessoa branca falando cara de pau, mas entende, algo, né, que a gente sente uma brasilidade, sei lá que a gente poderia falar isso, né, mas não algo, tanto essa arte imposta pela colônia, né, mas enfim, é um pouco isso. Estou fazendo ela, tá, por isso que eu não vou conseguir gravar a aula hoje, porque eu ainda não acabei de fazer. Eu vou acabar, amanhã eu coloco o final do dia, deve, tá bom? Aí coloco tudo ali. Eu não coloquei o PDF porque eu também não fiz, porque eu tenho que fazer, eu vou fazer pedacinho, uma introdução e 2 pedacinhos, tá? Desse livro. A Elisa vai falar comigo, pode? Sem problema, Elisa, é só ficar, tá bom? Gente, eu vou acabar, então, a aula. Vou pedir para que vocês saiam. Obrigada às estagiárias, a Aline e a Letícia. Obrigada, Adriel, também. O Adriel é aluno da história, mas ele é meu bolsista de pesquisa. Né, Adriel? Tadinho, eu não falei com ele essa semana, porque eu estava fazendo essa aula nova, lendo coisa, orientando, e, enfim, semana que vem a gente fala da pesquisa. Tchau, tchau, gente. Beijo, tchau. Vou parar de gravar. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.